quem realmente depredou ou causou algum dano ali, seja no STF, no Congresso Nacional ou até mesmo ali no Planalto. O que vai acontecer com ele? Como que vai ser o processo dessa pessoa? Vai ser igual aos dos manifestantes? Como é que vai ser? O que vai acontecer? Meu nome é Felipe Ribeiro e eu sou advogado criminalista. E é o seguinte, nesses casos, a gente tem cliente tanto como manifestante, como também pessoas ali que participaram da depredação e também que são vulgarmente, né, ou seja, a linha investigativa decidiu chamar de financiadores. E cada pessoa dessa vai responder de uma forma. Quando se trata, né, de uma operação, e no caso é a operação Lesa Pátria, essas pessoas que depredaram e tudo, eles não vão ter somente o processo criminal. O que eles vão ter junto com o processo criminal? Eles também podem ter uma ação civil pública contra eles. Já tiveram diversas pessoas e a própria AGU, a Advocacia Geral da União, solicitou por meio de um processo uma ação judicial, já com o nome dessas pessoas que causaram dano, né, e depredação, para que elas respondessem, tá? Mas de forma antecipada, o que eles já pediram desde o processo preparatório para uma ação civil pública. Eles pediram, tá? A AGU pediu o bloqueio tanto de valores quanto de bens. Então assim, o total, né, que pediram de bloqueio foi de 6.500.000, claro, e uns quebrados, mas é mais ou menos essa média, mas não é de uma pessoa, é de uma lista de pessoas, tá? Então, foram atrás de quê? Bens para penhorar, sejam imóveis, bloqueio de carros e também na conta bancária. Então já aconteceu isso, já tem bastante restrição. E essas pessoas, é claro, elas estão presas, tá? Importante que vocês saibam disso, a grande maioria que cometeu, vamos assim dizer, né? Está em operação, mas essas pessoas que cometeram ou depredação ou crime de dano. E na parte criminal, o Ministério Público deu parecer recente pedindo a permanência, a manutenção da prisão. Não foi feito o parecer de todo mundo, tá? Mas quem está na situação, o Ministério Público pediu a manutenção da prisão preventiva, justamente porque não foi que nem uma pessoa que estava apenas na manifestação e que foi presa, principalmente as pessoas que foram presas ali no QG, né? No setor militar urbano, onde essas pessoas, elas de fato estão respondendo pelo crime de incitação para que as Forças Armadas, né, entrassem no poder, e o crime de associação criminosa. Mas a soma desses dois crimes não dariam nem 3 anos, ou daria 3 anos ali, mas não daria uma pena que fosse autorizada a prisão preventiva. E por esse motivo, o próprio Ministério Público, nas denúncias e no seu parecer, ele requereu, né, uma medida cautelar. E é diferente, né, de você estar preso preventivamente, você está ali com uma punição antecipada também, mas pelo menos você está sob vigilância, que é com tornozeleira eletrônica, tendo algumas limitações, entregar o passaporte, se apresentar no juízo, né, da cidade toda segunda, então tá sendo mais ou menos dessa forma. Só que dessas pessoas, eles realmente estão pedindo a manutenção da prisão preventiva. E isso na questão civil, tá? A própria AGU já pediu e foi autorizado pelos juízes bloqueios de forma antecipada. Isso justamente para quando se entrar com a ação civil pública, já ter garantia de que vão ter valores para ressarcimento, ou seja, a AGU está atrás de que seja ressarcido tudo que foi depredado, quebrado, danificado. E, claro, as pessoas que na situação criminalmente elas estão respondendo tanto pelo crime do artigo 359L e 359M. Então são crimes aí graves, mas ambos são com penas graves, além de dano a patrimônio público, além também da incitação, né, que todo mundo vai responder provavelmente, e associação criminosa. Então vocês vejam que, como se trata de uma operação, tem pessoas em diferentes situações, ou seja, tem uma linha investigativa tanto para pessoas que somente se manifestaram de fato e para pessoas que causaram dano
gerando não somente um processo criminal, mas um processo civil que já começou, inclusive que está, vamos assim dizer, a todo vapor. Alguns estão em aberto, outros estão em sigilo e provavelmente alguns estão ainda já no STF também em total sigilo. A gente tem diversas informações, mas o processo que foi noticiado e que está aberto, inclusive para pesquisa, é essa ação preparatória para a ação civil pública que foi avaliado ali em 6.500.000, né? E estão indo atrás de bens, penhorando contas bancárias. Então a gente está vivendo a situação e explicando aqui como que está funcionando. Então, para você ficar sabendo disso, às vezes você não sabia, pensou que só seria um processo criminal, mas para essas pessoas que cometeram esses crimes maiores, vamos assim dizer, né? Supostamente, que a gente também tem que ver que eles têm o direito de defesa, tá? E uma presunção de inocência. Ah, mas por que estamos já bloqueando as coisas e tudo? Porque eles querem garantir que, se eles forem condenados civilmente, tenha o valor já resguardado, tá? Mas se por acaso, por exemplo, que nem eu tô falando, é bloqueio de contas, bloqueio de dinheiro, de valores, não é o bloqueio e já causa ganha para o Estado, vamos assim dizer, não tá colocando já na conta do Estado e pronto, não. Tudo que for apreendido, seja de como for, vai ficar ali aguardando o desenrolar do processo. Então, por exemplo, se essas pessoas ganham esse caso, ou seja, se vê que realmente ela não cometeu um dano ou que elas são absolvidas de alguma forma, ou ali no processo civil, provavelmente, né, que está tratando os valores, o valor dele vai ser desbloqueado, ou seja, não vai fazer com que ele não vai ter a perda daquilo, mas depois ele vai ter a restituição. E diferente do que seria se não tivesse a presunção de inocência e o devido processo legal. Mas tanto criminalmente quanto civilmente vão ter o devido processo legal. Importante que vocês também entendam isso. E, claro, a pessoa cometeu um crime, ela fez algo errado, ela vai responder por aquilo, mas ela tem direito ao devido processo legal. Então é isso, espero que tenha entendido isso, porque às vezes você não sabia dessa informação e não é à toa que se chama operação, tá? Porque uma operação, ela não envolve às vezes só a parte criminal. Claro, é uma parte criminal, só que uma operação, porque tem diversas frentes investigativas e diversas pessoas atuando no caso, mas às vezes também vai até para uma linha civil, como é esse caso, ou seja, tanto para a defesa quanto para quem está trabalhando ali, você colhe informações não somente para a parte criminal, mas às vezes para outras partes, seja a parte civil e até a parte política, e que a gente vai ficar aqui acompanhando tudo para saber como é que vai acontecer, e tendo algumas informações novas eu vou passando aqui para vocês. Abraço e até mais.